concebida sem pecado. Resolvi gravar esta reflexão, a qual eu intitulei O Mistério da Iniquidade e o Fim da Missa Tridentina, para ser verdadeiro profeta nos dias de hoje. Após ter tomado ciência de uma nova decisão vinda do Vaticano, e após assistir a um vídeo de um professor historiador, eu tomei a iniciativa de transmitir essa reflexão baseada nas Sagradas Escrituras e também na Sagrada Tradição. Parte 1. A Igreja pode morrer? O intitulado Papa Francisco I deve tomar uma nova medida. Desta feita, agora o golpe final contra a Santa Missa no rito tridentino, a missa de sempre. Essa decisão me inclina a considerar a crise da Igreja sob um aspecto novo, consequência do sofrimento gigantesco que tem sido a apostasia de tantos bispos, padres e fiéis espalhados pelo mundo todo. Parece claro que Nosso Senhor quis levar a sua esposa, a Santa Igreja, a sofrer algo semelhante ao que ele mesmo sofreu em sua paixão. Como Jesus Cristo, a Igreja está sendo desfigurada há mais de 60 anos. Apresenta-se de tal forma flagelada em todo o seu corpo que mais parece uma esposa das dores, sem beleza, irreconhecível. Parece de fato possível descrever a paixão da Igreja nos mesmos moldes usados por Isaías para profetizar sobre a paixão de Cristo, ou na descrição impressionante do Salmo 21 sobre o Cristo padecente. Assim vive a Igreja desde os anos 60, desde a morte do Papa Pio XII, ocorrida em outubro de 1958. Nós sabemos que Cristo morreu por nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, e a morte não terá mais império sobre ele. Logo, podemos sim afirmar que a Igreja poderá passar pela morte, já que é evidente que ela passa pela paixão. Ora, me parece que a obra do intitulado Papa Francisco consiste em tirar do resto de vida que ainda restava na Igreja seu sopro natural. Levantou-se este estranho Papa contra tudo que é natural, as únicas coisas que ainda restavam na pregação de seus predecessores. Sobre o aborto, ele afirmou que não devemos mais tratar desse assunto. Sobre o adultério, ele afirmou que não se deve mais imputar o pecado, podendo comungar os divorciados que vivem em um novo casamento. Sobre a família, ele afirmou, ao aplaudir o discurso do cardeal Casper, que é preciso aceitar essa nova família do mundo moderno, regida pelo divórcio. Sobre os graves pecados contra a natureza, ele induziu a sua prática ao afirmar que um padre não pode julgar o pecado de homossexualidade. E mais recentemente, ele mesmo, numa conversa, numa reunião com os cardeais e bispos, disse que havia em excesso nos nossos seminários. Sobre a religião, sobre o culto que se deve prestar ao único e verdadeiro Deus, ele confirmou o ecumenismo de João Paulo II e de Bento XVI, retirando da Igreja até mesmo o pouco de prevalência que os outros ainda guardavam para ela. Parte 2. Onde tudo começou? No século XI, surge o grande cisma da Igreja Católica, surge a Igreja Ortodoxa, dirigida pelos patriarcados, não mais pelo Vigário de Cristo, o Papa. No século XIII, os enciclopedistas juraram se vingar da Igreja Católica. Os judeus criam a maçonaria. No século XVI, um monge beneditino se volta contra a Igreja e quer uma reforma. Surge a Reforma Protestante, um manancial de heresias e divisão que nos atormenta até os nossos dias. No século XVIII, o braço violento da maçonaria, os Carbonares, juram enforcar o último rei com as tripas do último padre. O mundo católico sofre um grande golpe, a Revolução Francesa. No século XIX, um cardeal maçom quase ocupa a cátedra de Pedro, o cardeal Mariano Rampolla del Tíndaro. Pelas graças divinas, em seu lugar foi eleito Papa o cardeal Giuseppe Melchiorre Sarto, que passa a se chamar Pio X, o último Papa Santo. No século XIX, morre o último verdadeiro Papa, Papa Pio XII, século XX. Ele é eleito para ocupar o seu lugar um maçom que se chama Angelo Roncalli, que se intitulou Papa João XXIII. Esse mesmo Papa
conclama o Concílio Vaticano II e dá início em 11 de outubro de 1962, não querendo ser dogmático como todos os concílios anteriores, mas sim pastoral. Em 3 de junho de 1963, morre o intitulado Papa João XXIII e é eleito para ocupar a sua cadeira apropriada o cardeal Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, que se intitulou Papa Paulo VI, e se reiniciou o Concílio Vaticano II. Em 8 de dezembro de 1965, terminou o Concílio Vaticano II. Surge então a religião do homem que se faz Deus, no lugar da religião do Deus que se fez homem. Palavras do próprio Montini. Em 6 de abril de 1969, o intitulado Papa Paulo VI ele entrega à orbe católica uma nova missa, nascida com o auxílio de mãos de 6 pastores protestantes. Surge a Novus Ordo Missae, a missa nova, em tudo parecidíssima com a liturgia anglicana e liturgia luterana. Desde então, se apoderaram de nossos prédios, templos, alteraram os 7 sacramentos, implementaram, adulterando os ritos, novos conceitos litúrgicos, extinguiram 300 santos mártires e vivem a criar seus novos santos. Parte 3. Jesus nos alertou sobre isso. Em Mateus 24, versículos de 4 a 8, Jesus nos alertou que muitos viriam em seu nome. Todo sacerdote age em persona Christi e seduziriam a muitos. O movimento carismático, a teologia da libertação, frutos do modernismo, todos são um caminho de apostasia por aqueles que agem no nome de Jesus. Ainda em Mateus, capítulo 24, versículo 15, nós podemos trazer para os dias de hoje que nós estamos presenciando nos noticiários gerais a implantação da estátua de Martinho Lutero. Adentrou o Vaticano no ano de 2017, isto em comemoração aos 500 anos do protestantismo. Mais recente, no dia 4 de outubro de 2019, nós vimos adentrar a sede de Pedro uma estátua da Pachamama, deusa da terra. A parte visível da Igreja de Cristo, o corpo místico de Cristo, parece ter se corrompido. Insisto que é a parte visível. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 50 e 51, podemos trazer para hoje que será então preciso que a corrupção desapareça. A fé católica parecerá morta, porém nem todos morreremos. Temos uma fé católica, a do resto de Israel, quase invisível, de tão pequena, os verdadeiros católicos, filhos da tradição. Essa corrupção surgiu da apostasia. Em seguida se ergueu o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de tomar o lugar do templo de Deus. A isto refiro a missa Novus Ordos, ou missa nova, como está previsto na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos de 3 a 4. Nesse mesmo livro e capítulo, só que no versículo 7, podemos também entender: pois o mistério da iniquidade já está em ação. A missa nova, com toda a desordem litúrgica, esperando apenas o desaparecimento daquele que o detém. A missa no rito romano, a missa tridentina, a missa de sempre. Ainda nesse livro, nessa epístola, nesse mesmo capítulo, só que nos versículos de 9 a 11, nós podemos compreender: a manifestação do ímpio será acompanhada, graças ao poder de Satanás, falsas profecias e visões, promessa de salvação apenas pela graça, sem mudança de vida, conversão, repouso no espírito e respeito humano no lugar da verdadeira caridade. Por isso Deus lhe enviará um poder que os enganará aos sacerdotes desta seita surgida no Vaticano II e os induzirá a acreditar no erro, aos sacerdotes e aos seus seguidores. Diante de tantos erros, uns poucos se manterão fiéis à santa doutrina da Igreja,
por meio do conhecimento e compreensão da tradição e do verdadeiro magistério. Surge então um movimento entre esses verdadeiros católicos, o movimento sedevacantista, a crença certa de que, infelizmente, a sede de Pedro está vacante desde 1959. Apesar do longo tempo de vacância, mais de 60 anos, pois para Deus, um ano equivale a 1000 anos, e 1000 anos equivale a um dia. Isso está previsto na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 8. A segunda epístola de João, no capítulo 2, versículos 18 a 19, nos faz lembrar que tal movimento nos alerta e nos assevera sobre uma triste realidade. Eis que já há muitos anticristo. Por isso conhecemos que é a última hora. Ainda no segmento de João, no livro do Apocalipse, capítulo 18, versículos de 4 a 8, nós vemos que, por meio da última revelação contida no livro do Apocalipse, pois já não há mais revelação depois disso, é o que nos ensina a tradição. Mas um padre diocesano alegou que os sedevacantistas não acompanham a evolução, nem a nova revelação de Deus. Para esse sacerdote, Deus ainda está se revelando. Nos ensina que devemos nos apartar dessa seita vaticana e de seus seguidores, para que não participemos de seus pecados e não tenhamos parte nas suas pragas, porque seus pecados se acumularam até o céu. É padre roubando padre, padre matando jovem delinquente, padre celebrando o matrimônio com a ajuda de um pastor protestante. E Deus se lembrou de suas injustiças. Esta seita gerada séculos antes e que ganhou vida e nome no Concílio Vaticano II, criou toda uma geração de falsos sacerdotes pelo mundo todo. No livro do Apocalipse, capítulo 18, versículo 3, nós lemos: porque todas as nações beberam do vinho da ira de sua luxúria. Pecaram com ela os reis da terra, e os mercadores da terra se enriqueceram com o excesso de seu luxo. Nós temos visto falsos pregadores, catequistas e principalmente os maus teólogos se enriquecerem, tanto os que ensinam a falsa doutrina, quanto os que se privilegiam com a crise que assola a Santa Igreja. Aí alguns centros, né, que a gente vê propagandeando, famoso, angariando muitos recursos, dizendo que estão ensinando muita coisa. E outros que vendem cursos sobre esse assunto. Né? Nós temos visto aí na internet muita gente vendendo cursos para explicar a crise da igreja, só que eles nunca explicam como ápice, né, o Concílio Vaticano II. Todo mundo defende, então poucos são aqueles que reconhecem o erro do Concílio Vaticano II, o mal que ele trouxe. Essa nova seita vaticanista não ensina mais, nem mesmo a sã doutrina. O povo cai no erro, no laxismo moral, se perde à procura de sensações, de prosperidade e graças abundantes, sem buscar mudar de vida, sem abandonar a vida de pecados, sem lutar contra o diabo, contra o mundo e contra si mesmo. Prega-se muito a grande misericórdia de Deus, mas se esquecem que Ele é também um justo juiz. Então o povo perece. E como nos alerta o profeta Oséias, porque meu povo se perde por falta de conhecimento? Por teres rejeitado a instrução, te excluirei do meu sacerdócio. Oséias capítulo 4, versículo 6. Os falsos sacerdotes, em toda a hierarquia, bebem a embriaguez, fazem sexo, praticam a abominação, roubam, mentem e manipulam o povo, fazendo uso desta nova missa, como está no livro do Apocalipse, capítulo 18, versículo 7. Pois ela disse no seu coração: estou no trono como rainha e não viúva, e nunca conhecerei o luto. Apocalipse, capítulo 18, versículo 7. Para que nós possamos encerrar, parte 4, final. Esperança e perseverança. Nossa esperança sobrenatural, no entanto, não nos permite desanimar. Muito pelo contrário, não sejamos fracos como foram os apóstolos, que fugiram diante da morte de Cristo,
Iam tristes pelo caminho ou se esconderam no cenáculo com medo dos judeus, porque Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Nós não podemos ser como aqueles que ficaram em casa enquanto Jesus era entregue. Tampouco podemos ser como os inimigos de Cristo, que aplaudiam de pé o seu sofrimento. E quantos hoje não bate palma nas missas? Talvez porque ele sabe que aquilo lá não é missa. Essa novos ordos missa. Enfim, a igreja, ela também ressuscitará. Mesmo que o intitulado Papa Francisco decrete o extermínio, o fim, a proscrição da missa do rito romano, o rito tridentino, a missa de sempre. A vida divina que não a abandona, mesmo quando o corpo humano da igreja morre como Cristo morreu, ressurgirá da morte para uma vida nova. Então, estaremos no júbilo e na alegria. A Santa Igreja se apresentará a nós em seu corpo glorioso, como Jesus se apresentou diante dos apóstolos e de seus discípulos. Então terá chegado a hora do derradeiro combate contra o Anticristo, e Jesus o derrotará, enfim, com o sopro da sua boca. Salve Maria! Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat.